Boa tarde, gente, novamente. Deixa eu ver aqui se o áudio está funcionando agora. Agora eu estou com o canal aberto pelo celular. Vamos ver. Vou te explicar. Não, você não vai explicar. Peraí. Anúncio. Pronto. Agora sim. Deixa eu ver. Quem vai chegando aí vai dando um oi, saber se estão aí. Que como é pelo Zoom, eu não vejo. Estou olhando, eu olho no Zoom e eu acabo não olhando para os comentários do YouTube. Vamos lá. Deixa eu dar o link de convite. Aí, vocês estão de volta rapidíssimas, hein? Conectadas. O meu YouTube está com delay aqui, não está aparecendo. Gente, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Eita, tá, beleza. Agora apareceu. Boa tarde, galera que está chegando por aí. Vamos para mais uma mentoria gratuita aqui hoje. Quem está chegando por aí, que é novo aqui, que já viu alguma live, algum bate-papo ao vivo, comenta aí para mim se você já viu, se já participou. Se ainda não participou, me fala aí, eu sou nova, cheguei por aqui agora. Vocês estão atentos na ativação lá do sininho do YouTube, hein? Live surpresa e todo mundo já chegou por aqui chegando. Gosta assim. Resolvi, era o áudio do Zoom. Eu fiz uma transmissão anteriormente, não estava funcionando, porque era o áudio do Zoom que não estava conectado. Resolvi tudo, era o microfone, outro microfone não estava compatível. Esse está. Então, gente, hoje é dia de mentoria gratuita. A Lidiane ainda não tinha participado, que legal, é nova por aqui. Seja muito bem-vinda aos bate-papos ao vivo aqui do canal. E eu vou fazer uma mentoria. Como é que funciona a mentoria, gente? Vamos lá. Eu vou mandar aqui no chat, para quem estiver ao vivo agora, o link do Zoom para entrar comigo numa chamada ao vivo. Então, se você tem alguma dificuldade em colocar a arte da permissão na prática no seu dia a dia, como assim, Aline? Estou passando por uma situação que está me tirando os cabelos, que eu fico realmente preocupada, que eu fico com medo, que eu não sei como lidar com essa circunstância, eu realmente fico num estado negativo, seja no meu trabalho, com a situação na minha vida pessoal, no meu corpo, de repente, em questão de saúde, ou, sei lá, estou me preparando para um concurso, eu não consigo encontrar uma forma de me sentir bem, de alinhar os meus pensamentos com o meu desejo do que eu quero que aconteça na minha vida. E aí eu queria só uma orientação em relação a isso. Como que eu posso encontrar um pensamento melhor? Basicamente é isso, tá? Na mentoria eu vou te dar uma orientação, vou observar, conversando com você, de repente, o que né, pode estar acontecendo aí, que de repente está atravancando o seu caminho, que está te colocando num padrão de resistência. Tá bom? Então, basicamente é isso. Você tem a oportunidade de conversar aqui comigo, de repente a gente te ajudar nesse processo. Então, vou colocar aqui o link, né? Eu não preciso dizer que precisa estar com o microfone. Vocês já viram, né? Que sem microfone não funciona. E a câmera do Zoom, para que a gente possa conversar, tá? A pessoa que aparecer primeiro, a corajosa, que é aquela coisa, bateu o dedo primeiro, chamou primeiro lá no Zoom, eu vou atender. Vamos colocar o link aqui, tá? É só clicar no link, gente, que vai para a página do Zoom. Quem já usa o Zoom sabe do que eu estou falando. Quem não usa vai se aperfeiçoando, porque ele é simples, tá? Então, bora lá. Vou colocar aqui e já era. Vai lá. Erlaine, que bom, seja bem-vinda aqui aos bate-papos. Normalmente eu faço assim, realmente, de supetão. Às vezes eu agendo, estava tendo live terça-feira, agendada, mas eu gosto mais dessa forma, assim. Tá mais conectado com o universo. Na hora certa, as pessoas certas, né? E aí a gente fala também que está relacionado ao momento certo. Então, vamos lá, olha só. E o objetivo, eu acho que a grande coisa aqui da mentoria é que quem participa ganha e quem ouve também, porque muitas vezes a gente tem uma situação na nossa vida que a gente está vivendo e a forma de lidar com essa situação, né, a forma de encarar essa situação pode ajudar a uma outra pessoa também que está vivendo, de repente, algo semelhante ou até algo totalmente diferente, mas a abordagem é a mesma.
Vocês entendem o que é a lei da atração, a arte da permissão? Comentem aqui para mim, nos comentários, se vocês entendem o que é permissão, praticar a permissão, essas coisas todas que eu falo aqui. Se vocês já têm uma compreensão nisso, se vocês têm facilidade para praticar, se não tem, comenta aqui, que aí a gente vai batendo um papo aí enquanto a gente não começa a mentoria, tá? Muitas vezes, ao longo do processo de lei da atração, de estudar a lei da atração, né? Eu falo que assim, eu não sei vocês, mas eu caí de cabeça com o livro Segredo. E ali, muitas vezes, o que acontece é o seguinte, a gente aprende no segredo, só que depois você meio que fica meio que nadando, né, no escuro, sabe? Começa a vir um monte de dúvidas, o próprio conhecimento de lei da atração vai se chocando com o conhecimento que a gente tem em relação à vida mesmo. Como assim em relação à vida, né? Vários dos ensinamentos de lei da atração, muitas vezes, eles se chocam com as informações que a gente cresceu acreditando, como o universo funcionava, como a gente funcionava, como as coisas tinham que ser. Isso é uma grande questão, né? Olha, a Lidiane falou que o filho dela vai entrar, ele tem mais coragem de aparecer. Olha aí, ó, tá vendo? Então, e aí o que que acontece, né? A gente acaba se chocando com isso. É um conhecimento que se choca com o conhecimento que a gente já tinha prévio, e aí a gente não consegue realmente chegar simplesmente a lidar com essa situação, porque você está ali presa no paradigma, né? Tem aquela ideia do paradigma. O que que é o paradigma da Matrix mesmo? É o conjunto de crenças que a gente cresceu acreditando em relação à realidade, sabe? E aí, simplesmente, a gente está ali preso naquele conjunto de crenças do passado e a gente fica tentando encaixar as duas coisas. Eu falo que é servir as duas senhoras. Servir ao que a gente sabia antes e ao que a gente sabe agora, só que são dois paradigmas opostos, entendeu? Então, não tem como a gente ir. É como se tivesse duas estradas, uma vai para esse lado, a outra vai para o outro. E aí você quer seguir as duas e não tem como. Então, justamente, essa é a grande dificuldade, às vezes, que a gente tem, né? Não chega a lugar nenhum. Uma parte de você está dividida com o que você sabia antes, e a outra está querendo seguir o que você sabe agora, e aí você fica empacado no meio do caminho. Deixa eu ver se vocês falaram aqui. Opa, boa tarde, Gabriel. Colocou aqui, minha mãe está te assistindo aqui, e ouvi dizerem alguém que toparia gravar. Eu topo na hora. Gabriel, tem uma dúvida, Gabriel? Precisa de ajuda aí? Vamos lá, para colocar a lei da atração em prática. Então, olha só, gente, o link está aqui. Quem entrar primeiro já era. Boa tarde, Débora, tudo bem? É o filho da Lidiane. Lidiane está com medo de entrar, Lid? Ai, gente, não aguento vocês. Só clicar aqui no link e aí simplesmente aprovo quem entrar e a gente começa a mentoria, tá? Tentando conduzir vocês aí nesse processo de praticar a permissão, de uma orientação aí. Deixa eu ver. A Irlane colocou, permissão eu não tenho dificuldade para praticar todos os dias. Peraí, não entendi. Permissão. Não, eu tenho dificuldade para praticar todos os dias, ser disciplinada. Então, até isso existem formas da gente fazer para facilitar. Para tudo existe caminho. A gente tem essa crença, muitas vezes, intrínseca, né? Ai, mas eu acho que isso não tem solução. Para disciplina, para tudo tem caminho na vida, gente. É uma coisa que a gente não consegue entender. Mas por que para tudo tem caminho, Aline? Porque para toda pergunta que a gente faz tem uma resposta. O universo responde a gente constantemente, independente da pergunta. E as perguntas não têm fim, ou seja, a gente nunca para de perguntar e desejar, e a gente também nunca para de receber respostas. O que acontece é que muitas vezes a gente não está na vibração da resposta, por isso não consegue receber. E essa questão da disciplina, Elaine, tem várias formas, tem várias questões, né? A gente muitas vezes quer lidar com essa questão de disciplina apenas com a força de vontade, sabe? Ah, eu vou usar minha força de vontade para fazer isso acontecer. Só pela força de vontade não precisa a gente usar só a nossa força de vontade. Tem N formas. O nosso ambiente, muitas vezes, facilita a nossa disciplina. Deixa eu admitir aqui, Gabriel entrou, vamos lá. O ambiente, muitas vezes, é uma forma da gente utilizar o nosso ambiente a nosso favor, ao invés da disciplina. Boa tarde, Gabriel. Olá, boa tarde. Eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Não. Ah, tá. Esquece. Tá ouvindo agora? Eu estou com o microfone
Eu sempre faço isso, gente. Pronto, agora eu estou ouvindo. O problema não era você, o problema era eu que estava com fone. Não tem como sair o som. Então, e aí? Tua mãe ficou com medo? Foi, minha mãe. E aí, você me segue aqui no canal também, é isso? Ela quem te acompanha. Ah, Eu sempre estou aqui escutando ela te assistindo. que legal! E vocês são de onde? A gente é aqui do Ceará. Nossa, que Daqui do Ceará. legal! Nordeste! Que Isso. legal! E me conte aí, o que você precisa de ajuda hoje? Me fala aí. Então, eu e minha mãe, a gente somos dois parceiros, né? A gente é entusiasta aí no mundo da lei da atração, a gente estuda muito sobre isso, a gente gosta, a gente acredita muito nisso, né? Na nossa vida. E a gente resolveu mudar de vida, a gente não estava contente, né, com a situação que a gente se encontrava, e a gente decidiu correr atrás daquilo que a gente queria, da vida que a gente queria, da vida que a gente sonhava, né, procurar desbloquear, né, nossa vida de certa forma, e a gente está nessa luta, né? Sei. A gente está nessa luta, a gente hoje a gente tem muita dívida, hoje a gente, como eu falei, não está na situação que a gente queria estar, mas a gente está correndo Tá no atrás, sabe? caminho. Está no caminho, exatamente. Só que eu particularmente, eu sou uma pessoa, eu sou meio que muito obcecado com aquilo que eu quero. Tipo, Uhum, põe uma ideia na cabeça, eu vou ali para ação e tal, e na raça ali, não durmo, não como, não bebo água, sabe? aham, Só que, apesar disso, apesar do trabalho, apesar do esforço, também tem o lado espiritual da coisa, né? Também tem um sim. lado, né, energético da coisa e é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade, Alinhar né? os dois, né? Alinhar os dois, exatamente, né? Eu ali, como eu falei, eu sou muito obcecado no que eu estou fazendo e tal, e acaba passando, eu acabo não aplicando aquelas as práticas, né, de lei da atração, e acaba que no final eu me sinto estagnado. Não importa o quanto eu trabalhe, não importa o quanto eu coloque em prática meus projetos, eu me sinto meio que estagnado, né? Você sente que o seu esforço e o seu resultado não batem, seria isso? Exatamente. E eu Entendi. acredito que seja Não em que eu gostei questão. dessa situação, mas eu gostei do que você está falando para poder te ajudar. Gostei que você está tendo um problema, não é isso? Mas eu gostei da sua dúvida, porque assim é algo que acontece, né? Eu estudo muito sobre isso e vejo muitas pessoas fazerem isso. E você contando a história de vocês dois, de correr atrás, eu falei, caraca, eu já vi alguém assim. Eu mesmo, entendeu? Por muito tempo na minha vida, por muito tempo. Também sou do Nordeste, tenho bastante conexão aí. Então, assim, eu lembro que a vida inteira era correndo atrás para construir uma coisa no futuro, correndo atrás para construir uma coisa no futuro, e por mais que eu me esforçasse, faço faculdade, vou fazer isso, agora eu vou entrar no marketing digital, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou empreender. Mas, peraí, por que tem tanto esforço envolvido e eu nunca estou satisfeita com as coisas que estão acontecendo na minha vida? Mais ou menos isso, sente? Exatamente. Eu falei que eu conheço alguém assim. Aí, o que acontece, né? Com a que eu estava falando aqui, gente, falando com o Gabriel e falando para quem está ao vivo aqui também, estava falando sobre isso antes da gente começar, o paradigma, né? A gente tem um padrão de crenças que a gente aprendeu antes, que é o paradigma material, baseado que esse universo, ele é baseado em ação somente, né? O que é isso? É baseado na física clássica. Eu só consigo realizar algo através da ação física, porque a física clássica não considerava que os nossos pensamentos estavam conectados à nossa realidade. Pensamento e, por exemplo, físico, pensamento não tem nada a ver, não interfere na realidade física. Só que esse conhecimento ele já é ultrapassado, né? A física quântica, embora ainda aparentemente esteja caminhando, mas já é ultrapassado porque há muito tempo a gente percebe o quê? Que os pensamentos estão conectados com a nossa realidade. E aí é que entram os dois paradigmas. A gente muitas vezes coloca um esforço enorme, hercúleo, né, para fazer o que disseram que tem que ser feito na ação física, só que tem um disparate aí no negócio. Por que a minha ação física não produz tanto resultado? Por que tem pessoas que fazem tão pouca ação e têm resultado? Justamente porque a prática
do pensamento está mais relacionada não. Na realidade, o que eu vejo no mundo físico está relacionado ao que eu penso. Então, o que acontece? Que a gente trabalha, às vezes trabalha. A minha vida fazia um monte de coisa e não via resultado nenhum. Não era que nenhum, mas não exatamente como eu queria. Porque o que acontece é que eu estava agindo, usando o paradigma antigo da ação, só que aqui dentro não estava mudando nada. Eu sei que é difícil, principalmente quando você falou, quando você é uma pessoa executora, que está sempre naquela ação, esforço, foco, e fazer, em agir, só que a gente precisa usar tanta disciplina ou mais para fazer o que é necessário na prática de permissão. Por quê? Os nossos pensamentos são os tijolinhos que estão construindo o que está fora. Se a gente não muda o que está dentro, os pensamentos, por mais esforço que a gente faça, o que está fora não muda. A Abraham Hicks fala o seguinte, é como se você tivesse que estar cavando um buraco com a colher. É o esforço que você está fazendo. Você tem uma betoneira para abrir um buraco, que é o poder do pensamento. Uma betoneira. Simplesmente você pode pegar e abrir um buraco. Quantos segundos será que abre um buraco com a betoneira? Deve ser muito rápido. A gente vê, às vezes, em obras de rua, simplesmente chega de manhã, não tinha buraco, chega meio-dia, tem um buraco enorme na rua, uma betoneira. Aí a gente vai lá, não, betoneira não funciona, não. Até agora eu vi que tinha que fazer com a colher. E aí você fica lá cavando aquele buraco com a colher. Aquele buraco com a colher, e parece que por mais que você faça, você se quebra inteiro. Porque não existe esforço físico que compense desalinhamento de energia. Entendeu? É como se você estivesse ignorando o óbvio, porque eu sei, e assim, eu entendo que é difícil, principalmente quando a gente tem aquela coisa de ação, e normalmente lá fora está falando para você que se você não fizer isso, se você fizer aquilo, que você tem que fazer de um jeito. Então, a gente acaba indo pelo caminho da ação, só que a gente negligencia o que é a base de tudo, entendeu? E aí, por mais que você se esforce, a realidade na realidade foi ótima, mas o que está acontecendo, Gabriel, na verdade, é que tudo isso é para te mostrar. Você está vendo que você está fazendo muito esforço, pouco resultado, muito esforço na ação e pouco resultado. Olha, é como se fosse um alerta. Não é o caminho. Esse não é o caminho. Enquanto você não fizer uma ação alinhada com os seus pensamentos, porque o que acontece? Se você mudar o pensamento, o que pode estar acontecendo aí? Você tem uma crença, por exemplo, um padrão de crença de não merecimento, de que eu não sou bom o suficiente, coisa do tipo que às vezes a gente nem percebe, só sente a emoção negativa, mas não percebe. Aí você está lá, empolgadão, fazendo o que for do seu trabalho, só que lá no fundo, aquela crença está falando, acho que isso não vai dar certo. Eu não sei se eu fiz bom o suficiente. Eu preciso ser perfeito para isso dar certo. Eu acho que eu falhei 1 milímetro aqui, então não vai funcionar. Muitas vezes são padrões de autossabotagem, entendeu? Que vem, às vezes, de feridas que a gente tem emocionais, que parece que a gente ignora, porque acha que não tem. Não tenho isso, não. Isso daí é para quem sofreu trauma, abuso, eu não tenho. Aí, o que acontece? Você ignora isso, só que é isso que está criando fora. Eu falo que a pessoa, por exemplo, que faz um concurso público, se lasca de estudar. Estuda de manhã, de tarde, de noite, mas lá no fundo, dentro dela, ela foi, por exemplo, uma pessoa que não era boa na escola. E o nosso cérebro, ele usa os padrões antigos do que a gente viveu para projetar o futuro. Aí, assim, eu nunca fui bom nisso. Então, por mais que eu me esforce, a origem, o que está criando a minha realidade é aquele pensamento. Aquele pensamento não mudou. Aí eu estou fazendo força fora, eu estou fazendo um esforço tremendo fora. Só que dentro, né, fora na ação, só que não tem nenhuma mudança no que cria realmente a minha realidade. Aí eu olho para fora e, caraca, mas não deu em nada. Você entendeu? Então, assim, qual que é o grande negócio? A mesma dedicação que você tem, na realidade, não é a mesma dedicação. Mas a primeira dedicação que você precisa ter é a jornada emocional. É você mudar o que você acredita dentro de você. Geralmente, isso vem de padrões de não merecimento, tá? Quando você faz muito. E esse padrão, você é perfeccionista, Gabriel? Muito, exatamente. Eu acho que ele fascina muito, né? O perfeccionismo, geralmente, muitas vezes ele é exaltado, principalmente no mercado corporativo, e tudo isso, mas assim, ele é um padrão, geralmente, a pessoa que quer ser perfeita, e eu falo, não é julgamento não, tá? Eu, a vida inteira, às vezes eu destruí uma coisa para ficar perfeita, sabe? Já aconteceu isso com você? De você fazer uma coisa já tá ótimo, mas com o objetivo de arrumar um fio ali que ninguém viu, você destrói todo o trabalho. Então, assim, é sabotagem, entendeu? É autossabotagem. Por que vem o perfeccionismo?
Eu acho que para eu merecer, por que eu falei que vem de padrões de não merecimento? Para eu merecer ganhar essa quantidade de dinheiro que eu quero, eu preciso ser perfeito. Eu preciso ser como aquela pessoa que eu vi que está fazendo determinada coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós somos criadores da nossa realidade. Significa que não existe condição para eu ter nada. Imagina se existisse condição para Deus criar a Terra. Ah, tem que ser louro de olho azul, tem que, sei lá, ter estudado em Harvard. Não tem condição. E a gente simplesmente é a extensão de que é Deus. Simples assim, né? Eu falo que Jesus Cristo é fácil a gente entender. Jesus Cristo era o irmão mais velho, saiu na frente mostrando exemplo. Se meu pai é dessa forma, se meu irmão também, eu também tenho os mesmos direitos. Então, qual que é o negócio? É a herança genética que eu quero dizer. Então, a gente não precisa ser de uma forma diferente de quem a gente é. A gente não precisa, só que aí a gente acredita, por acreditar na matrix de observar, se fulano fez dessa forma, eu tenho que fazer igualzinho a fulano para que eu consiga ter o mesmo resultado e perfeito. Porque eu não acho que eu ainda cheguei, eu ainda não sou a pessoa merecedora de ter isso. Você entendeu? Você está sempre na sua cabeça, você está sempre um degrau abaixo do que você deseja. Ou seja, eu quero ganhar, sei lá, vou dar aí, sei lá, 100 mil reais. Só que eu acho que o que eu faço ainda não vale 100 mil reais. Eu não sou merecedor de receber 100 mil reais. Aí eu tenho que refinar o negócio. Se eu não fizer perfeito, eu não mereço. Só que é sabotagem. Porque eu sou naturalmente merecedor, todo mundo é. Todo ser humaninho dessa terra é irrepetível. Não existe ninguém igual a Gabriel, ninguém igual a Aline, ninguém igual a Lidiane, ninguém igual a Erlane. Porque cada um é um ser único. Agora, como que a gente, né? O Criador veio para se expressar de todas as formas e teria que existir um único caminho para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Só mesmo se esforçando para a gente conseguir aquilo que a gente quer. E aí tem um negócio interessante, que você falou de questões financeiras, tá? Qual sentimento? Existe um sentimento para cada coisa que a gente deseja receber, que a gente deseja manifestar. A base da lei da atração é aquela. Eu emito um sinal para receber de volta. É isso. Eu emito para receber de volta, emito e recebo de volta. Essa é a regra, né? E aí, qual que é o negócio? Todas as coisas que a gente quer têm um sentimento por trás. Em última instância, é se sentir bem. Eu quero alguma coisa porque eu quero me sentir bem. Sempre é assim, eu quero mais dinheiro, liberdade financeira, porque eu quero me sentir bem. Lá no fundo é isso. Só que tem um sentimento por trás, acima desse. Esse é o último, mas acima desse. O sentimento de dinheiro, liberdade financeira. É o sentimento de liberdade. Dificuldade financeira. Qual é o oposto de dificuldade? Apreensão, medo. Não, o oposto da dificuldade, qual que é? Tipo, ao contrário de dificuldade é facilidade. É facilidade. Agora me fala. Se você emitir um sinal de esforço, o que você recebe de volta? Facilidade. Lembra da lei da atração? Eu emito um sinal e recebo de volta uma circunstância na minha vida que se combina com aquilo que eu estou emitindo. Eu planto e colho. O sinal que eu emito vibracionalmente, com base no que eu estou sentindo, é a semente que eu estou plantando. Vamos lá, eu pego uma semente de abacaxi, plantei. O que eu vou receber de volta? Uma árvore de abacaxi. Se eu pegar uma semente de uva, eu tenho que receber videiras de uva. Agora me fala, se eu estou plantando esforço, o que eu preciso receber de volta? Se eu estou emitindo um sinal de dificuldade, de esforço, tem como eu receber liberdade, que é financeira, liberdade financeira? Você entendeu? Uhum. Você entendeu o que está acontecendo? Quanto mais esforço você emite, o que você recebe de volta? Mais esforço. Quanto mais eu sinto que a vida é dura, que eu tenho que me doar muito, que eu tenho que força, foco e fé, estou sangrando para receber algo, mais a lei da atração vai me trazer de volta circunstâncias que façam com que eu sangre mais. Eu digo por mim, sabe? E não é só por mim, essa é a lei da atração na prática, de modo geral. Mas o que acontece? Por mim mesmo. Quanto mais eu fazia esforço, chegou uma época, eu não sei com que você e a sua mãe estão trabalhando, mas assim, eu lembro que quando eu saí da prefeitura, eu trabalhava na prefeitura e tal, e aí eu saí para entrar no marketing digital. Chegou uma época, no começo eu trabalhava no nível, aí depois, para conseguir resultados melhores, eu consegui começar a trabalhar mais. Chegou uma época, eu lembro que teve um dia que eu não dormi na realidade, eu passei 36 horas acordada, direto.
Passou um dia, tinha que fazer as coisas, tinha que fazer as coisas, fazer as coisas. Quando eu percebi, tinha 37, teve um dia que a gente tinha começado o lançamento, 5h30 da manhã, 6 horas, era 6 horas da manhã, abria o carrinho, e aí, 5h30, eu lembro que eu simplesmente tinha acabado de terminar as coisas que eu tinha que fazer, e aí eu falei, eu vou dormir meia hora, nem deu. Meia hora para 6 horas. Aí o que aconteceu? Com esse esforço, essa dificuldade, você acha que não era muito engraçado, eu ganhava dinheiro, mas eu não conseguia aproveitar. Até que chegou o momento que quanto mais esforço eu fazia, mais esforço tinha para ter mais dinheiro. Você entendeu? Porque eu estou emitindo, sou eu que estou criando. A gente pensa assim, poxa, o que tem de errado? Por que todo mundo faz as coisas que têm resultado? Por que as pessoas prosperam e eu não? Porque se eu estou emitindo um sinal de esforço, a realidade, a lei da atração só pode me trazer mais esforço. Quando eu emito um sinal de facilidade, de tranquilidade, eu solto esse controle que eu quero, porque vem do controle. A gente não confia, muitas vezes, que existe algo maior cuidando de tudo. É um processo de confiança, de soltar realmente aos poucos. O que você pode fazer no seu cotidiano para começar a confiar que existe algo maior? É o que eu faço, tá? Porque eu também tenho essa ideia e esse sentimento de tentar controlar as coisas. E aí é aquela coisa, a minha prática diária de permissão, eu faço e, assim, o que eu mais intensifico é observar quando eu estou tentando controlar. Por exemplo, eu fui fazer essa live aqui. Eu tive que abrir totalmente o controle. Totalmente o controle. As pessoas acham que é assim, nossa, mas ela vai lá, faz a live surpresa. Não! Eu recebi inspiração de abrir para fazer essa live, você acredita? Eu tive que abrir o controle, porque eu gosto de programar, mas se não aparecer ninguém, isso aqui não sei o quê, aqui não sei das quantas, não sei o quê. Controle, 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 controle. É uma mentoria que eu preciso de outra pessoa para fazer. Eu vou jogar um link aqui se não tiver ninguém. Eu tive que abrir mão do controle. Soltar totalmente o controle, entender que existe algo maior que está controlando tudo. E aí, o que eu faço no meu dia a dia? Eu sei que nas coisas maiores são mais difíceis da gente fazer isso no começo. Então, eu vou treinando a minha fé, que nem criança, aos poucos. Se existe uma coisa pequena que eu tenho que resolver no meu dia a dia, eu solto. Sabe? Por exemplo, no seu trabalho, por exemplo. Me fala alguma coisa que tem no seu trabalho que você tenha que fazer, que às vezes você fica perturbado nas ideias. Alguma coisa assim que você vê que é difícil de você fazer e simplesmente não sabe o que fazer e às vezes você fica ali, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Tem alguma situação assim? Tem, tem. Eu também trabalho com marketing digital, né? Ah, Aí, por exemplo, não sei, subir campanha, criar headlines, copies. o que você vai fazer? Por exemplo, você tem uma headline para subir. Headline seja de um post, de um texto, de um vídeo, eu entendo disso. Aí, o que acontece? Você vai lá, você não sabe qual é a headline perfeita, né? Aí você tem, o que vem na cabeça primeiro? Fatalismo. E se eu errar? Não é isso? Só tem essa possibilidade. Não existe, só tem infinitas possibilidades. São coisas, são pensamentos que a gente tem que vão contra o nosso fluxo do bem-estar. Deixa a gente totalmente travado. Entendeu? Aí você já vai fazendo as coisas com medo de dar errado. O medo de dar errado, o medo de dar errado. Você vai criando o quê? O dar errado, porque o sentimento que eu estou emitindo é medo, então eu recebo mais. Então, o que você vai fazer? Lembra disso, é exercício realmente, é assim que você vai soltando, tá? Esse controle, essa dificuldade, você vai perceber que você vai soltar e vai ser mais fácil. Você vai pegar. Tá lá, começou o seu dia, sua listinha de tarefas que você tem que fazer, lista lá que você tem que fazer. Tem um monte normalmente, né? Aí o que você vai fazer? Quais que Exatamente. você sabe que você tem que fazer? Que você já sabe, poxa, estou pronto para fazer isso, estou animado para fazer isso. 100% de clareza, ainda que não seja a prioridade do dia, tá? Eu sei que tem aquelas coisas que você tem urgência para entregar, para fazer e tal. Lista todas as coisas que você tem que fazer. Agora, qual que eu estou animado, que eu vejo clareza no que eu tenho que fazer? Eu estou vendo clareza aqui no que eu tenho que fazer. Eu tenho 100% de clareza no que eu tenho que fazer. Eu acho que eu estou com a ideia de uma headline perfeita, ou eu sei a quantidade que eu tenho que investir nessa campanha aqui, e todos os públicos, né? Tem esses negócios, público, blá, 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 não sei o quê. Eu sei todo esse babado. Então, vou fazer isso. Essa coisa que eu não sei fazer, eu vou delegar. Aline, mas eu vou delegar para quem? Só sou eu e minha mãe. Minha mãe não lida com campanha, eu fazer tem. Quem que está agora rodando a Terra, que a Terra está rodando, né, o tempo inteiro. A gente tem um planeta, a gente vive nesse planeta enorme, e ela tá girando aqui. E eu sei para pessoas que têm dificuldade de soltar o controle, que é difícil isso, tá? Só que é o que eu pratico no meu dia a dia para aprender a soltar o controle. Quem que está girando? É você? Não. Você está controlando seu coração agora? Está batendo.
Tem alguém está controlando o seu coração para bater? Tá. A Terra está girando? Tá. Se tiver uma tempestade agora, porque a gente tem mania do controle, vem aquela ideia de que se não for eu, não tem outra pessoa, não. Eu sou o Superman, sabe? E aí, se não for eu para fazer a coisa acontecer, ninguém mais faz. Mas só é a gente observar que existe 1 bilhão de coisas que a gente não tem controle. Se cair uma tempestade agora, você pode fazer o que sobre isso? Nada. Mas tem uma energia maior controlando isso. Tem uma energia maior fazendo seu coração bater. Tem uma energia maior suprindo o ar que é necessário para a sua existência. Mais que dinheiro, que a gente não percebe. Mas, assim, se acabar agora, não adianta a gente ter 1 milhão na conta que não faz diferença. Né? Aí, o que acontece? Para quem você vai delegar? Você vai fazer o que você tem que fazer, focar toda a sua energia em fazer aquilo que você sabe fazer, naquele momento, que tem clareza, assim, nossa, eu estou empolgado para fazer essa campanha, estou sangue no olho, assim, porque está tão bom, eu estou me sentindo até... Tem coisa que a gente faz que até diverte a gente, que nem percebe que é um trabalho. É leve. Percebeu? Leveza, facilidade, dinheiro. Essa que é a coisa que você tem que entender. Vou fazer isso. E deixa de lado aquela coisa que você não sabe o que fazer. O que vai acontecer? Quando você... Pode ser que você seja guiado para assistir um vídeo de alguém. Pode ser que simplesmente você saia na rua, passando na frente do supermercado. Alguma coisa vai acontecer que a ideia para aquilo que você precisa vai vir. E é perfeita. E é alinhado com as suas intenções. Você pode ter 100% de certeza disso. Teve um dia que eu tinha que fazer treinamento para os colaboradores. E aí eu estava com um monte de coisa para fazer. Comecei a criar a única coisa que eu sabia fazer, que era a parte do treinamento naquele momento. E precisava fazer uma lista de coisas para as pessoas. Eu também tenho empresa familiar, do jeitinho que você entende perfeitamente o seu universo. Aí o que aconteceu? Eu não sabia como fazer a bendita da lista de tarefas, porque eu sou uma pessoa criativa, mas eu não sou uma pessoa processual. Entendeu? Para passar para as pessoas novas, para que elas tivessem autonomia para fazer o que elas tinham que fazer. Eu não sabia, não fazia ideia. Aí, o que aconteceu? Peguei, gastei toda a minha energia fazendo o que eu sabia fazer. Minha irmã bate na porta do quarto, Aline, olha só, eu fiz uma lista aqui para você, das tarefas que as meninas novas precisam. Você quer? Estava pronto. Eu não precisei fazer. Você entendeu? E aí, o que você vai fazendo? Com essas pequenas coisas, você vai começando a confiar que existe algo maior, vai começando a lidar com a vida com mais facilidade, porque enquanto você emanar para o universo um sentimento de esforço, você não tem como aumentar financeiramente, entendeu? Por isso que você vê essa discrepância. Poxa, mas eu faço tanto, eu sou uma pessoa que você fala, você vai na luta mesmo. Só que aí o que acontece? Você não solta. Entendeu? Ir para a luta, fazer o que tem que fazer e não consegue desistir, não é desistir, mas eu falo assim, enquanto você não chega naquele resultado que você quer, você não para, esse ser incansável, imparável, o que acontece é que muitas vezes precisa soltar, precisa dar esse espaço de tempo para que a sua mente possa receber ideias novas. Você entende? Porque assim, o eu superior, o todo, o universo está se expressando o tempo inteiro. Observa que no meio do marketing digital, você vai observar que os grandes players do mercado, todos eles têm um esporte. Tem uns que jogam dentro de um balde de gelo, você deve saber quem eu estou falando. Entendeu? Érico Rocha. Surfa, não é? Leandro Ladeira, surfa. Pedro Sobral, Mário Vergara, um dos maiores players do mercado. Joga videogame, ama fazer isso, ele solta o controle. Ele faz o que tem que ser feito, e uma parte do tempo ele se joga em fazer algo que ele gosta de fazer, para que ele solte o controle. Você entendeu? Todas essas coisas que eles fazem não é à toa. A gente pensa, mas eu acho que é tipo, umas pessoas com as maluquices, um nada surfa no lago, o outro se joga no balde do gelo, o outro faz não sei o quê, o outro não sei o quê. Não é. Eles simplesmente entendem que não adianta para você pegar e você fazer alguma coisa acontecer, existe a ação, como o professor Hélio Couto fala. Você solta a flecha, só que não é você que lança a flecha se lança por si só. Porque quando eu solto o controle, a flecha sabe o que tem que fazer, ela segue o percurso dela. Então, a gente tem que fazer o que tem que fazer, só que, ao mesmo tempo, a gente precisa dar esse espaço para que... Uma moto aqui. Para que a energia criadora se expressa, você entendeu? E quando a gente controla muito, é como se fosse um cano que está sendo estrangulado. A gente não permite que essa energia se expresse. Então, por mais esforço que você faça, você não vê rendimento. Por mais esforço que você faça, porque não tem... É como se eu tivesse... Eu vou passar aspirador, que nem você falou, eu não consigo colocar tempo na minha rotina para fazer isso.
Imagina que você tem um aspirador de pó, vou passar aspirador, mas eu não tenho tempo para ligar ele. Vou passar aspirador. Você faria isso? Logicamente. Vou passar aspirador de pó em casa, mas eu não vou ligar ele na tomada? Não. É o que você está fazendo. Você entendeu? A Aham. energia que cria tudo não está se conectando, você não está permitindo que ela passe. E aí você faz esforço, você faz esforço, você faz esforço, você se mata de fazer um negócio, mas o chão está sujo, porque o aspirador, você está só encenando. Quando a gente faz isso, no caso, de não se conectar com quem a gente realmente é, deixar essa energia passar, é isso que acontece. A gente simplesmente não dá espaço para ela criar. E aí a nossa mente só caminha até onde outra pessoa já foi, só caminha até onde a gente acha que consegue ir. A nossa mente só lida com o arquivo passado. Ela pega um armário arquivo, olha ali, tem que fazer dessa forma, não sei o quê, mas não vem nenhuma inspiração, não vem nada novo para você que permita que você consiga seguir e receber as coisas que você quer. E principalmente essa questão do esforço. Quanto mais esforço você emite, pior as coisas ficam, entendeu? É como se você está trabalhando, está servindo dois senhores. Você está indo para um lado, trabalhando, manhã, de tarde, de noite, do outro lado, você está simplesmente fazendo tudo. É isso que acontece. O pensamento não está alinhado com o seu desejo, com as coisas que você quer. O seu desejo é a liberdade, só que você está emitindo um sinal contrário a isso. Entendido. Entendeu? Nossa, perfeito. Então, assim, além de tudo isso que eu te falei, faz isso que eu te falei. Solta o controle nas pequenas coisas. Vai soltando o controle nas pequenas coisas. Uma coisa que é muito interessante que você pode fazer, medita. Você medita já? Não, eu já algumas vezes, mas não com frequência. Coloca na sua rotina. Essa tem que ser a sua disciplina. Você entendeu o que está acontecendo? Você está colocando disciplina e você já percebeu que o resultado, a vida está te mostrando que, assim, o caminho está funcionando. Mas Aline, se eu fizer isso, eu não vou ter energia. Pelo contrário, você vai ter, só que vai ter muito menos esforço, tá? Essa que é a grande questão. Eu já fiz a mesma coisa, assim, tipo, como eu te falei, 16 horas trabalhando e só recebendo mais esforço, dificuldade e problema de volta. E já fiz o contrário, de simplesmente buscar primeiro fazer a jornada emocional, que é encontrar pensamentos que façam você se sentir melhor, entender que você pode ser, fazer e ter qualquer coisa, que você é merecedor de receber qualquer coisa. Isso tem que mudar antes, porque se você não se sente merecedor, você não vai receber. E aí, quando você busca esse alinhamento primeiro, permitir primeiro, você vai sendo inspirado, você faz aquela coisa de você fazer uma campanha, vou fazer uma campanha aqui. Simplesmente vou pegar. Aí você faz uma campanha que bomba. Você estava passando meses fazendo aquilo e, sabe, uma tacada só você destrói tudo? Tipo, uau, é isso. Aí aquele resultado que você não tinha, que parecia que tinha meses que você estava tentando, rastejando pedra para conseguir. Aí você, o que foi que eu fiz? Nada. Pensamento. É muito mais poderoso que a ação. É a betoneira comparado com a colher. Então é isso que eu tenho que fazer. Medita. Você pode fazer o seguinte, uma coisa que eu aconselho muito a você fazer, porque essa questão do perfeccionismo é o sentimento de não merecimento. Você tem que mudar isso para entender que você é bom, que você é muito bom em tudo que você faz, independente do que seja. Chama de lista dos aspectos positivos, eu costumo chamar de aspectos luz. Você vai fazer, só que é assim, é rotina, tá? Rotina, a mesma rotina que você tem para seguir sua lista de tarefa, tem que fazer para isso. É mais importante, porque você já percebeu que é o que cria a sua realidade. Então, você vai pegar todos os dias, de preferência de manhã. Você vai perceber que você vai se sentir bem pra caramba. Se você começar a meditar, nem que seja, sei lá, eu comecei a meditar com 1 minuto, que era a única quantidade de tempo que eu conseguia ficar com a mente calada. Depois foi aumentando, eu já medito 30, 40 minutos, fácil, mas isso daí já tem alguns anos fazendo isso. Mas no começo, 1 minuto precisa... mas vai resolver, vai. Silencia a sua mente 1 minuto. O que é silenciar a mente por 1 minuto? Sair do controle por 1 minuto. Você entendeu? Sair do controle por 1 minuto. Parar de tentar orquestrar as circunstâncias. Parar de tentar criar o cenário. Porque o que acontece? A gente está vendo uma parte da realidade. Com certeza você e a sua mãe têm 1 milhão de desejos que vocês ainda não conseguem ver completamente. Que ao longo da sua vida, você colocou na sua realidade vibracional, no vórtice de criação. A partir do momento que você vivia uma situação, por exemplo, que não tinha dinheiro suficiente, você colocou um desejo no seu vórtice. Quando você viu as pessoas trabalhando de determinada maneira, você colocou um desejo no seu vórtice. E isso tudo transformou numa imagem. Só que agora você só tem um pedacinho da imagem ali, você não sabe tudo daquele desejo, daquela situação que você colocou. E aí você tentando controlar,
com a perspectiva física. Eu acho que tem que ser por esse caminho, por esse ser superior. Não. Ali, ó, tem um atalho, mas você não ouve, você não está tentando criar o caminho. Quando você para e você medita, você silencia. E aí o que acontece? Vem uma inspiração. Vem uma inspiração para você fazer uma coisa, só que você tem que seguir. Da mesma forma que eu peguei e abri essa live, eu não sabia que você precisava de ajuda em relação a isso, mas eu simplesmente peguei e segui. Vou seguir a intuição. E aí, quando você segue a intuição, pode ser que os grandes players do mercado não estejam falando para fazer isso. O que os grandes players do mercado falam? Faça uma live no horário agendado, avise para todo mundo, no horário de maior audiência, à noite, são 3 horas da tarde. Entendeu? Mas o meu objetivo é fazer o que eu quero fazer, seguir isso e, de repente, ajudar uma pessoa e está tudo bem. E aí é totalmente contra-intuitivo. É totalmente contra-intuitivo. Só que aí eu vou lá e faço, e siga a minha intuição. O que vai acontecer? Eu estou seguindo a inspiração que o meu eu superior está me dando para me levar para aquela circunstância ali que está relacionada a vários desejos meus, vários, que eu já nem lembro quais são. Então, silencia sua mente todo dia. Pega, para, pode ser 1 minuto, pode ser mais, se você conseguir, entendeu? E simplesmente, o que é silenciar a mente? Só respira. Às vezes tem um monte de lenda ensinando como é que tem que fazer a meditação, só foca na respiração e pronto. Você pode fazer uma outra meditação que é muito poderosa também, que é muito boa, principalmente para quem começou há pouco tempo e às vezes tem dificuldade. É a meditação para você simplesmente focar no efeito alfa. Você vai meditar contando de 0 a 100. Você vai olhar para essa região aqui, sobe seu olho na direção dessa região, olha para cima, depois fecha o olho, e aí você vai contar de 100 a 0. E aí você vai perceber que pode ser que durante essa meditação, respostas de coisas que você queria, a headline perfeita para algum conteúdo que vai bombar simplesmente, e vai fazer com que você consiga um custo por lead baixíssimo, entendeu? Para o que você queria. E o que é isso? Lucro, né? Muito mais, porque quanto menos você gasta, mais você tem retorno, melhor ainda o negócio. Então, assim, faz isso, medita, e os aspectos positivos, para você mudar a imagem que você tem de você. Entendeu? Então, o que você vai fazer? O que é aspectos positivos? Você vai listar tudo que você tem, todas as partes de você que você admira. Físicas, habilidades. Por exemplo, você falou que você é uma pessoa que você é determinado. É um aspecto positivo. Sou uma pessoa determinada. Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu tenho facilidade de aprender alguma coisa nova. Tudo que for verdade sobre você e que você admira em você, você vai fazer isso. Porque, normalmente, quando a gente é perfeccionista, a gente tem um autocrítico na nossa cabeça. 99% do tempo tem alguém criticando você e é você mesmo. Mas eu acho que isso não tá bom. Eu acho que eu não fiz o suficiente. Aí ele vai lá e fala, não é isso mesmo? Você entendeu? Então, assim, o que é esse autocrítico? É simplesmente alguém falando que não vai dar certo porque você não é bom. Aí, por mais que você faça, não dá certo mesmo. Porque esse autocrítico tá criando essa realidade. E aí, tá vendo fora o que aparece fora. Realmente eu não sou bom mesmo, porque eu não tô tendo resultado como as pessoas têm. E tipo assim, eu me considero muito bom no que eu faço. Eu entendo muita coisa, estudei muito. Eu conheço o mercado desde os primórdios, lá de 2017. E eu tenho conexões com muitas pessoas que têm resultado, né? A minha irmã tem resultado, tem muito amigo que tem resultado, e a gente constantemente troca informação, a gente troca ideia, e literalmente já teve gente que tem muito resultado do que eu parar para me escutar, parar para, entre aspas, escutar a aula, ver a aula comigo, aprender alguma coisa comigo, e ter resultado com aquilo, e aprender muito comigo, e agradecer porque teve resultado, né? E, tipo assim, eu entendo de muita coisa no mercado, mas eu não tenho o resultado que eu quero no mercado, e tem gente que tem muito menos e tem muito resultado, exatamente como você falou. É a questão da crença. É a questão da crença. Você, notadamente, é uma questão de merecimento, tá? É uma questão de merecimento. Eu não posso, né, assim, confirmar isso, mas, assim, com base no que eu aprendo, normalmente isso vem como eu falei, das feridas emocionais, tá? Sua mãe tá aqui. Normalmente isso envolve família, mas tudo bem, irmão, que a gente apanha todo mundo tá limpo. Vamos lá. Casos de família, ao vivo. O que acontece? Deixa eu beber água aqui para me preparar. Normalmente, traumas, feridas emocionais, não são, como é que fala? O que a gente acredita que é.
Normalmente, quando a gente ouve isso, não merecimento, normalmente, causa isso que você está falando. Eu sou o melhor da turma, mas eu não tenho resultado. Tem gente que tem muito menos resultado, menos conhecimento que eu. Eu sempre acho que eu preciso fazer mais, por isso que eu tenho tanto conhecimento, entendeu? Porque eu sempre acho que eu preciso de mais conhecimento. Eu sou muito bom, mas às vezes eu acho que eu não estou pronto, e isso não é consciente, tá? São padrões de pensamento muitas vezes inconscientes. É aquilo, você está fazendo uma coisa, mas você está incomodado. Você está incomodado. Estou fazendo uma coisa, mas estou incomodado. São pensamentos, padrões de pensamento inconscientes. De onde que vem isso, geralmente? Não merecimento. E como eu falei, de onde vem esse não merecimento muitas vezes? Quando a gente, por alguma razão, não recebe validação na infância. Como assim, Aline? Às vezes, não é que a sua mãe, Lidiane, pelo amor de Deus, não me interprete mal, mas assim, não é que a sua mãe, às vezes, não te deu validação, mas ela não deu o que você esperava. Você entende? Ou muitas vezes ferida de rejeição. Se não condizer com você, tá tudo bem, tá? Solta. Tem problema, mas às vezes o quê? A rejeição. Muitas vezes, quando a gente não tem a presença do pai, não sei da sua vida, só estou aqui comentando o que eu entendo para, se você se identificar, pega para você. Não precisa falar, se abrir, não precisa nada disso, mas só pega. O que acontece? Quando a gente não tem a presença física do nosso pai, ou física, meu pai faleceu, meu pai foi embora, me abandonou, não conheci, separado, ou a presença emocional está presente, mas não emocionalmente, não me dá a energia masculina, a presença masculina de suporte, de apoio. Nossa, sabe? O que acontece? A gente cria dentro da gente, como criança, por isso que eu falei, criança não interpreta como trauma alguma coisa grande, foi espancada, abusado. Pode ter acontecido isso, às vezes pode não ter. Às vezes essa situação dessa ausência emocional, agora eu me tranquilizei, não tem nada a ver com a Lidiane, geralmente o merecimento é com o pai. O pai não está aqui, está tudo bem, espero que ele não esteja ouvindo. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, a gente cresce achando que a gente não é bom o suficiente. E aí, por mais que eu me lasque, a palavra é essa, eu não vejo resultado fora. Me lasco, mas não vejo resultado fora. Me lasco, não vejo resultado. A pessoa, meu Deus, eu sou professor dessa criatura e ela está passando na minha frente. Mas o que está acontecendo? Porque eu não vejo que eu sou merecedor de receber. Você entendeu? Um descompensamento de energia, na realidade. Né? Existe a energia masculina e a energia feminina. Tudo tem um porquê de ser, né? A gente nasce de um óvulo e espermatozoide por isso. A gente precisa das duas energias. E aí, quando a gente não tem esse reconhecimento da energia masculina na nossa vida, quando a gente nega essa energia masculina, meu pai não participou da minha vida. E é difícil isso. Porque, às vezes, primeiro a gente tem que reconhecer, né? Descobrir, peraí, isso é realmente real? Isso aconteceu realmente? Ou será que é coisa da minha cabeça? Normalmente a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Mas só quando o outro fala que fica mais fácil. Tem sentido. E aí, o que acontece? Eu não me acho merecedor de receber. Eu não permito que essa energia masculina se expresse dentro de mim, que é a energia do resultado, realmente. Você entendeu? Por mais não tem nada relacionado a sexo, da sexualidade, do gênero, mas a expressão, você estuda a graduação, você entende que existe toda essa questão de energia. No Kybalion, por exemplo, tem a lei do gênero, que fala do masculino e do feminino. E o Kybalion são as leis universais que regem esse universo. Então, para que a gente tenha equilíbrio na vida, a gente precisa das duas, da energia masculina e da energia feminina. Quando ela está em desequilíbrio, por mais que a gente faça, não compensa o esforço fora. Você entendeu? Então, uma coisa importante aqui, mesmo, não sei, como eu falei, não precisa expor, se você quiser pode, se não precisa, mas assim, a questão do, por exemplo, de repente eu não tive a convivência com meu pai, eu acho que ele não participou de nada na minha vida, etc e tal, você precisa entender e honrar que ele participou. Pela sua cara, eu acho que eu estou acertando, mas assim, não precisa expor, tá certo? Então, você precisa reconhecer, primeiramente, honrar. Mas, Aline, mas ele não fez nada na minha vida. Fez. Lei do gênero. Para você estar aqui hoje, precisou do óvulo e do espermatozoide. Se ele sumiu no dia seguinte, não importa. Mas ele fez. Porque a vida, independente se ele tenha querido dar ou não importa qual seja a situação, gente, para quem está aqui, vai pegando aí que é bom para vocês, tá? Até esqueço, eu começo a conversar aqui, eu esqueço do resto do povo. Então, vocês vão pegando aí que for bom para vocês. O que acontece? A gente, às vezes, tem dificuldade, sabe? Eu vou ser honesta com você. Até comigo, eu fui começando a entender, eu não utilizo. Não que eu não utilize, eu não tenho nenhum problema com meu pai. Isso que é mais interessante, tá? Às vezes, para pensar, nossa, não tem problema. Não tem nenhum problema com meu pai, convivo com meu pai, tudo de bom. Só que eu fui perceber esses dias que eu não amo meu pai, realmente. Meu nome tem mais um sobrenome, eu utilizo o sobrenome da minha mãe. Eu tenho pai, entendeu? O que eu estava fazendo? Eu estava negando
a presença dele na minha vida, inconscientemente. Negando a presença do pai, eu nego a energia masculina dentro de mim. E aí, por mais esforço que eu faça, nunca compensa. É uma energia descompensada. É como se eu estivesse pela metade no mundo. Os resultados são pela metade. Você entendeu? Eu sinto que eu não sou merecedora porque eu estou incompleta. Essa ação da gente querer fazer, querer acontecer, de fazer, extrema, é tentando compensar o que você não tem, que você não sente dentro de você. A gente não percebe, só que está dentro ali. E aí, quando você não olha para isso, honrar não é pedir perdão, não é voltar para falar, muitas vezes nem tem como pedir perdão de acordo com a situação, não é perdoar, não é fazer o outro se curvar diante de você, é reconhecer que essa energia masculina está dentro de você de alguma forma. Como ela te deu a vida. Ah, mas não, Fernando, não importa. Ela te deu a vida. Se não tivesse, ninguém nasce com só um ovo. Né? Só que quando a gente não faz isso, a gente é só metade, realmente. Você entendeu? A gente se torna só metade, realmente. Só uma pessoa pela metade, uma pessoa 50%. Eu não tenho 100% ali. E aí eu tenho resultado 50%. E aí, dentro de mim, essa criança ferida, muitas vezes, quando o pai vai embora, alguma coisa, o que acontece? Por que ele fez isso? É porque eu acho que eu não sou bom o suficiente. Você acha que isso é claro e cristalino, como não ia falar como essa água, sabe? O copo é vermelho, né? Mas é transparente. Não é claro e cristalino como esse copo, que é transparente, que eu estou vendo a água se mexendo dentro. É turvo, está lá embaixo. Você naturalmente acredita que você não é merecedor, porque se alguém simplesmente não teve o interesse, eu não sou bom o suficiente, é o que aparece lá. Se alguém nunca te falou que você era bom o suficiente, alguém, de repente, nunca falou para você, olha, nossa, que incrível isso que você fez, se nunca se importou com as suas emoções, se sempre te rejeitou, seja emocionalmente ou fisicamente, naturalmente a criança ferida, esse trauma da rejeição, ela normalmente vai criar o quê? Essa ideia. Isso aconteceu, o cérebro tira a conclusão, que nem Excel. Né? Você põe uma informação, se isso aconteceu, o C do Excel aí já lá cria uma fórmula. É porque ele tira a conclusão precipitada dele. Porque eu não sou bom o suficiente. E aí todos os meus resultados, embora conscientemente você saiba que você é bom, só que inconscientemente você acha que não é bom e não é merecedor de receber. E aí é essa questão de trabalhar. Primeiro, não importa o que aconteceu no passado, a primeira parte. A gente tem várias partes aqui, né? Vai pegando aí. Fica salva lá e depois você assiste. Às vezes não dá para absorver tudo. Primeira parte é a questão de você honrar. Eu sei que é difícil, entendeu? Porque normalmente a nossa mente vai para aquele lugar de tipo, mas não vem não, honrar a vida que eu tenho hoje. Pode não ter tido o resto, mas a vida que eu tenho, a vida, ser vivo, estar vivo, viver essa experiência de vida física, que permite que eu faça tudo que eu faça, que eu me expresse, que eu tenha os meus desejos, que eu possa correr atrás dos desejos que eu tenho, veio dessa pessoa, independente do que tenha acontecido. A origem foi essa. Então, eu honro. Muitas vezes eu ouvia essa questão de honrar e não entendia bolhuca. Eu não negócio de honrar. E aí, às vezes, eu ouvia falar, nossa, mas se não honrar pai e mãe, você não prospera. Eu falei, mas que negócio tem? Aí eu fui atrás do babado para entender qual era o negócio. Entendeu? Então, isso, honrar. Entender que essa pessoa tem participação na sua vida, sim. Ela te deu a vida. A coisa mais preciosa, porque senão não te teria nada, que é a possibilidade de experienciar essa experiência, viver essa experiência de vida física, foi dada. E a partir de agora, aspectos positivos, quanto mais você fizer e você reconhecer esse seu merecimento, você se reconhecer. Muitas vezes a gente faz algo inconscientemente querendo a validação do outro. Se valida, entendeu? Foi muito bom. Não importa o que foi muito bom, tem que começar a me aplaudir, porque se a gente espera do outro, o que é o outro? O outro é quem paga pelas campanhas, o outro é de onde vem o dinheiro. Por que essa questão é tão importante de pai e mãe, tudo isso? Porque o pai é o primeiro outro que a gente tem. Se esse outro não me valorizou, eu acredito que nenhum outro que aconteça na minha vida, o outro que paga as minhas contas, ou seja, o outro de onde eu recebo dinheiro, o outro cliente, de repente, que eu vá fazer uma consultoria de marketing ou de tráfego, etc. Esse outro, se eu acredito que o outro não vê valor em mim, nenhum outro vai ver, enquanto eu não começar a perceber esse valor. Entendeu? Então, eu não me abro para receber, que nem você falou, você ajuda muitas pessoas, provavelmente você tem um desequilíbrio grande em dar e receber. Ou seja, você quer sempre dar mais, fazer mais pelo outro, mas não se abre para receber. E o que é receber dinheiro?
Gabriel, acho que eu estou desvendando sua alma aqui. Que ela deveria mudar o... Então, você está literalmente me descrevendo tudo, tudo, a parte do pai, a parte de querer ajudar todo mundo, tudo. Você não se permite se abrir para receber. Quanto tempo tem que você não para e você simplesmente faz alguma coisa por você? Por que você quer? Porque uma outra coisa dessa ferida é negligenciar suas necessidades. Você deve ser expert daquela pessoa, de ser bom para todo mundo, mas você esquece de você. Não, não vou. Aquele amigo que é pau para toda obra. Se precisar 3 horas da manhã, não, tudo bem. Eu estava morrendo de sono, acabei de dormir, mas vai. Você entendeu? É aquela pessoa que você trabalha, você negligencia suas necessidades. Você aprendeu a negligenciar suas necessidades. Tipo, eu estou em último lugar na minha vida. E aí eu não aceito receber, porque eu não estou recebendo nem de mim a atenção, cuidado, amor realmente, porque tudo isso é o que dá base para a gente receber do outro. Como é que eu aceito receber dinheiro? Você se nega a receber, você entendeu? Você está pedindo, é como se fosse assim, ó. Você foi lá na Amazon, eu sou campeã de comprar coisa na Amazon. Aí você vai lá na Amazon, fiz uma compra tremenda, chegou lá no portão, não abro. Eu estou pedindo, eu pedi, só que eu não estou me permitindo receber. É uma coisa que eu ouvi recentemente, que é assim, a gente só recebe a nossa frigideira, o nosso peixe é do tamanho da nossa frigideira. Como assim? O peixe que eu tenho, que eu recebo, é do tamanho da frigideira, ou seja, o que eu recebo é do tamanho do merecimento que eu acredito que eu tenho. Então, se eu acho que eu mereço pouco, o meu peixe vai ser pequeno. Então, eu preciso aumentar esse merecimento, eu preciso aumentar a minha frigideira. Provavelmente isso se reflete em outras áreas da sua vida. Às vezes é aquela namorada sanguessuga, namorado sanguessuga, aqueles amigos sanguessuga, parece que todo mundo está sempre pedindo alguma coisa para você, às vezes você até se sente injustiçado com isso. Mas, assim, você não entende de onde sai. Quando ele ria, porque eu acertei. Já comecei a decifrar o negócio aqui. Não é uma área só da vida. É esse desequilíbrio de dar e receber. Só que aí você pensa, poxa, mas é injusto. As pessoas tinham que ser diferentes. Não, eu tenho que ser diferente para mim mesmo. Eu tenho que ouvir as minhas necessidades. O que eu quero agora? E tem que ficar muito atento a ouvir as suas emoções. Caraca, eu quero terminar isso aqui. Eu já terminei, eu já comi, que nem você falou. Às vezes você não come, você não faz nada. Você negligencia as suas necessidades. Você entendeu? Agora, como que eu quero que o universo me dê liberdade para viajar, para ir nos melhores restaurantes, se eu não estou permitindo nem comer? Eu não me permito nem comer, para quê? Tem que dar espaço para o universo te dar. Só que primeiro você tem que se dar. Quando eu me dou tudo que você quer para você se sentir bem. Dinheiro a gente quer para se sentir bem, para ter uma vida mais confortável. Você está se dando conforto nesse momento? Quando você, por exemplo, negligencia as suas necessidades de comer, de, sei lá, dormir, não tá. Você entendeu? Aí você quer receber, por exemplo, normalmente, eu penso assim, por exemplo, eu mesmo, quando eu queria sair da prefeitura, eu queria empreender, eu queria mais liberdade, olha que maluco, aí eu trabalhava 36 horas por dia. Entendeu? Eu quero liberdade, eu quero dinheiro para ter mais liberdade, para poder viajar, fazer as coisas que eu quero. Tinha lógica. O sinal que eu estava mentindo era outro. Então, assim, cria momentos na sua vida, que é difícil para mim para falar para homem, porque normalmente eu converso mais com mulheres, aí eu falo, faça um escalda-pé, mas o skincare, entendeu? Mas o que você gosta de fazer na sua vida? De repente, sei lá, o que você gostar de fazer, abre um momento para você ouvir as suas necessidades, porque tudo isso, essa ferida emocional dentro de você, todos os problemas que aparecem fora é para a gente olhar para dentro para curar essa ferida. Entendeu? Enquanto a gente não cura, fora continua refletindo. Continua refletindo. É aquela criança pequenininha que está ali, simplesmente é o escapista, normalmente, a ferida da rejeição. Então, você se contrai ali, e ali você não permite receber, você não quer incomodar as pessoas, não vou incomodar essa pessoa, você dá sempre mais e não se permite se abrir para receber. Então, você precisa curar isso. Como é que você cura essa ferida? Primeiro, reconhecendo seu valor, através dos aspectos positivos mesmo. Como você não confia, geralmente vem essa questão de eu não pude confiar nesse primeiro outro da minha vida, que de repente falhou em alguma coisa. Então, aquela questão que eu te falei do soltar o controle. Eu posso confiar. E aí você começa a treinar esse confiar e, principalmente, se honrar, se dar esse espaço de conforto, entender, é a base da lei da atração. Eu só consigo receber aquilo que eu estou emitindo. Se eu estou recebendo, se eu não me dou conforto, eu não tenho como a lei da atração me dar mais situações de conforto.
eu tô, sei lá, tipo, eu vou parar aqui de repente, vou pedir uma comida que eu gosto, ou vou fazer uma comida que eu gosto, ou vou me dar um momento de descanso, seja para assistir um filme, para fazer alguma coisa no meu cotidiano que mostre o quanto eu sou merecedor. E aí você vai perceber que parece que tem coisas ilógicas, mas isso não tem nada a ver com dinheiro. Tem sim. Você quer dinheiro para você receber mais coisas. Se você não se permite receber nada, você não consegue receber mais, entendeu? Para aquele que não tem, aquele que tem mais lhe será dado, para aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado da Bíblia. Fala sobre isso. Se eu estou emitindo um sinal de esforço, de desconforto, eu só recebo mais. Se eu quero uma vida confortável, se eu quero uma vida mais tranquila, se eu quero uma vida onde eu possa aproveitar realmente minha vida, fazer as coisas que eu desejo, eu preciso dar o pontapé inicial. Eu preciso mostrar para o universo que eu sou merecedor, primeiro. As outras pessoas não vão perceber esse meu merecimento, porque as outras pessoas são um reflexo daquilo que está dentro de mim. Elas me tratam da forma que eu acredito que eu devo ser tratado. Então, se eu acredito que eu não sou merecedor de receber dinheiro, se eu não tenho valor, a valorização, no caso, não adianta o que eu faço, o que eu estude, as pessoas nunca vão querer pagar por aquilo que eu ofereço a elas, porque eu não estou sentindo isso dentro de mim. Eu quero ter uma vida confortável. Eu preciso mostrar para mim que eu mereço conforto. E até, de repente, conforto físico mesmo. Está cansado? Pega um balde de água, coloca sal grosso, deixa o pé relaxar um pouco. Toma um banho quente, simplesmente, com uma música que você gosta. São coisas pequenas de cuidado que a gente tem que fazer com a gente, que emite para o universo mais disso. Eu gosto. Eu sou merecedor de receber isso. Agora, lasqueira, mais disso. Mais trabalho, mais esforço, mais dinheiro com muito esforço, você entendeu? Se eu entendo que o dinheiro só pode vir com muito esforço e eu só emano isso, então simplesmente começa a fazer o que for possível no seu cotidiano para você mostrar que você é merecedor, para você mesmo, não para as outras pessoas. A gente estava até gravando um áudio antes de fazer a live sobre isso. A gente às vezes quer fazer, mas eu vou mostrar para o outro, não tem que mostrar nada para ninguém. Tem que ser para você. Eu vou fazer isso hoje porque eu mereço. Fulano pediu para fazer isso, não sei o quê. Não rola. Hoje eu preciso priorizar o Gabriel. Sou a pessoa mais importante da minha vida. Se você não faz isso, por mais esforço que você faça, você não recebe de volta. Porque o sinal que você está emitindo é que você não merece receber. E aí a pessoa agora que tem que ser o pai e a mãe, de acordo com a ferida emocional que a gente tem, você tem que ser o seu pai e a sua mãe. E o que é isso? Estabelecer limite para você. Entendeu? Limite de segurança para você. O maluco autocrítico está aqui. Não, peraí. Eu tenho que respeitar essa criança aqui dentro de mim que sempre foi negligenciada, agora eu tenho que olhar. Peraí, deixa eu cuidar disso. A criança precisa, às vezes eu faço isso comigo, é mais fácil, sabe? Quando você olha para si como uma criança, porque normalmente a gente tem mais carinho e atenção como uma criança. Então é mais fácil. O que a Aline realmente quer? Porque o que eu acho que eu quero é fazer mais isso, aquilo, mas o que a Aline quer de verdade? Qual a necessidade da Aline agora? E aí eu vou e faço pela Aline pequenininha. E aí eu começo a honrar essa Aline e fora a vida começa a mudar. É louco? Eu falo, nossa, parece que isso não tinha sentido. Mas por que as coisas melhoraram? Porque a Aline agora está se sentindo merecedora. A Aline agora está se honrando. A Aline agora está se cuidando. A Aline agora está emitindo para o universo um sinal diferente do que estava emitindo antes. A minha ação não emite sinal nenhum. Ou até emite, às vezes, de esforço, tudo. Mas como eu me trato, tem uma mudança drástica. Você entendeu? Então, cuida disso. O que você está negligenciando? O que você gostaria de fazer que, às vezes, está no seu alcance hoje? E aí você está negligenciando, está deixando para trás, está adiando, porque eu sempre tenho mais uma coisa para fazer. É negligenciando a sua necessidade, você entendeu? Quando eu falo de negligenciar as necessidades, é isso. Ir no banheiro, quando precisa. Às vezes a gente faz isso, é coisa pequena, não, mas eu tenho que terminar isso aqui. A bexiga está explodindo, mas eu tenho que terminar isso aqui. Se fosse uma criança, a gente não ia fazer isso. Naturalmente, não. Aí, eu tô com fome, tô morrendo de fome, mas eu tenho que terminar isso aqui, negligenciando minha necessidade. Poxa, eu queria tanto fazer isso hoje, faz tempo que eu tô adiando uma coisinha simples, que tá até dentro do meu orçamento, mas aí eu vou, de repente, empresto dinheiro para um amigo, faço uma coisa para alguém e deixo de lado. Não, eu vou colocar em primeiro lugar. Aí, essa mudança de colocar em primeiro lugar é você aceitando que você tem valor, é você aceitando que você merece receber mais. E aí o universo começa a te dar mais coisas. Mas eu estou trabalhando a mesma coisa, está tendo mais dinheiro? Sim, porque mudou o equilíbrio energético dentro de você.
tá? Me conta aí se fez sentido, se... Muito. Ai, Fez sim. Nossa, deu uma luz, uma clareada. que bom. É isso, tem muita coisa, às vezes, que está por baixo do pano e a gente precisa olhar. E principalmente essa questão de merecimento, tá? É a base do negócio. É a base do... Prosperidade está relacionada a merecimento. Dar e receber é uma energia de troca, a gente vê, né? Dinheiro é uma energia de troca. Só que se você tem um desequilíbrio que você acha que você... Se você dá demais, você normalmente não se permite receber tanto. E aí é um desequilíbrio na realidade. Não que você não esteja fazendo o suficiente. Normalmente vem na cabeça, não estou fazendo o suficiente. Na realidade, é me permitir para receber mais. Então é isso. Posso te ajudar em alguma coisa mais? Tem alguma coisa que você tenha dúvida? Tá sem áudio? Gente, o que aconteceu? Não, estou com áudio, eu acho. Ah, você tá sem áudio? Ficamos mudos aqui. Voltou. Voltou? Ah, Voltou. voltou. Posso te ajudar em alguma coisa mais, Gabriel? Eu acho que eu lembro é só isso, por Então enquanto. tá bom. Então Ei, tá pois bom. muito obrigado mesmo. Deu uma clareada legal, Que de bom, fico feliz verdade. de ter contribuído. Por nada. Uma boa jornada para você aí, muito sucesso para você. Se honre. Eu sei que no primeiro momento essas coisas parecem que não fazem sentido, mas faça isso, vai testando. Uma vez na semana, tira um tempo para você. É importante isso. Você entendeu? É muito importante isso. Vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Você pode ter 100% de certeza. Vai vir resultados que você esperava há muito tempo, que você não está entendendo, mas por que eu fiz isso vai ter resultado. Então, faça isso. Tá? Foi muito bom conversar com você. Prazer falar com você. O prazer foi meu. Muito obrigado. Por nada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Vou deixar aqui, conversar com o povo lá, vamos ver. E aí, gente? Vamos ver aqui quem está aqui no chat. Quem chegou depois. Carla colocou aqui, eu sou a versão feminina do Gabriel, estou exatamente que nem ele, no esforço, no merecimento, perfeccionismo. Carlinha, espero que tenha contribuído aí, pega as dicas para você. É o que eu falo, vai pegando aí, porque é uma forma de vocês também perceberem, né? E conseguir colocar em prática também, que eu falei. Deixa eu ver aqui. Tereza, de Angola. Olá, Tereza, tudo bem? Caraca, que legal. Débora, tá no serviço. Pois é, Dessa sempre esse horário é o horário que você está trabalhando, né? Deixa eu ver quem mais mandou mensagem aqui. Lid colocou, fala tudo, Aline, a gente agradece. Feliz de ter contribuído, Lid. Obrigada, Nessa. Renan colocou, Aline, cadê o grupo do Telegram? Renan, meu amor, pelo amor de Jesus. No ano passado, o grupo do caderno foi encerrado. Renan ficou no passado. Renan, atualiza. No ano passado, eu avisei que o grupo do Telegram, que era um bônus, seria encerrado, tá? Ainda dei um tempo para a galera se reunir, quem quisesse fazer outro grupo. Eu acho que só você não ficou sabendo. Ai, meu Deus. Ai, gente, deixa eu ver. Carlinha já anotou tudo. Que legal. Ai, gente. Gostei muito aqui da nossa interação, gente. E a gente, aqui na mentoria, né, espero muito que tenha contribuído, percebi já que contribui bastante com o Gabriel e com as outras pessoas também, fico muito feliz disso. E observem, né, eu falo bastante aqui de praticar a permissão, e é muito importante a gente observar outros padrões dentro da gente, que muitas vezes impede a gente receber, porque todos esses pensamentos, o que acontece, né? Dentro da gente, a gente mantém um padrão de pensamento, esses padrões de pensamento relacionados a essas feridas emocionais, eles são, né, esses padrões são de rejeição. Eu não estou com o PSTER atendido aqui, só que a rejeição é uma das emoções de resistência, tá?
Então, assim, muitas vezes parece que não se relaciona, né, com a lei da atração, nada disso. Só que quando a gente emite constantemente um padrão de resistência, o que acontece é que a gente bloqueia esse fluxo, né? Assim, com a base da lei da atração, além de tudo isso que eu já falei aqui, mas só fechando, a gente bloqueia o fluxo do bem-estar, porque é uma emoção de resistência, ou seja, eu resisto aos meus próprios desejos, eu impeço que os meus desejos se realizem, tá? Então, além de toda essa informação, tem isso também. É uma emoção de resistência, gera na gente um sentimento de rejeição, de autocrítica, de julgamento. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver. Renan falou que ficou perdida. Não aguento. Se acalma, se acha. Ai, meu Deus, fica tranquilo, Renan, tá tudo certo. Agora você realmente descobriu qual foi o problema. Ai, meu Deus. Deixa eu ver, a Elaine colocou aqui. Aline, com tantas coisas que aconteceram comigo, me sinto com o coração endurecido, minha vida sem cor. Como posso trabalhar isso? Já não suporto viver assim. Não quero isso para mim. Entendo perfeitamente. Olha só, essa questão, né, da vida sem cor, de você estar endurecida para a vida. Normalmente isso acontece porque você está olhando, tem a lei da polaridade, tá? Tudo aqui que eu falo é baseado nas bases da lei da atração. A lei da polaridade diz que tudo tem dois aspectos, positivo e o negativo. O que acontece, né? Quando a gente não sente mais a vida com cor, a gente está olhando para os aspectos negativos. Tudo tem dois aspectos, e nesse momento, Erlane, da sua vida, independente do que esteja acontecendo, do que aconteceu, do que está acontecendo no momento presente, existem os dois aspectos. Você está olhando nesse lado para o aspecto que não está dando certo. E aí a vida realmente se torna preto e branco. Tem até uma carta do baralho do Osho. Olha que doido, eu estou com o baralho do Osho aqui. Eu não sei se vai aparecer a carta, mas é vidas passadas, se eu não me engano. E essa carta mostra uma pessoa olhando realmente para esses aspectos mais escuros. Ela está olhando para o passado. E ela não se permite viver o presente. Entende? O passado nos ajuda a compreender o que aconteceu no passado, como eu falei com o Gabriel, apareceu aqui. Não, é o adiamento, não é vidas passadas, confundi a carta. Mas, enfim, é importante para a gente reconhecer o que a gente está criando no presente, quais são os padrões de pensamento que a gente está emitindo no presente. Mas quando a gente para e se prende ao passado, a gente se impede de viver no presente, tá? Essa carta aqui, ó, deixa eu ver. Tem que dar um delayzinho, deixa eu abrir um. Aqui. Essa carta, adiamento. Olha só, tem duas coisas aqui, né? Tem a partezinha do colorido da vida, que a pessoa está olhando, e tem todo o preto e branco em torno. Deixa eu abrir, os vão ficar mais fácil, senão eu tiro da câmera. Tá vendo? Tem o colorido aqui, e esse pouquinho de colorido para onde ela está olhando, está começando a atingir ela, a roupa dela. Porque olha que ela está preto e branco, assim como o entorno. Ela está olhando para o que é preto e branco, e como ela está olhando para o que é preto e branco, ela também está preto e branco, percebe? Ela está olhando para ir para aqui, e agora, como ela criou esse pequeno espaço aqui colorido, ela começou a olhar na realidade para o que está colorido na vida dela, essa cor para onde ela começou a dar foco está alterando a ela. Então, o que acontece, né, gente? Essa carta de nuvem, é do naipe de nuvem, do baralho do Osho, do tarô do Osho, no caso. O que isso quer dizer? Que o foco, e nuvem é o quê? Pensamento, né? É o nosso foco. A nuvem relacionada no tarô, eu não estudo tanto a parte, eu gosto mais de ser intuitiva, sabe? E vou deixando que a minha intuição me guia, mas a nuvem está relacionada ao nosso padrão de pensamento. Então, o que está acontecendo é que se você está olhando para o que é obscuro, para o que não tem cor na sua vida, naturalmente a sua vida vai se tornar sem cor. O padrão mental vai criar fora. Então, esse padrão mental que você está dando foco, que é o negativo, que é o aspecto negativo da sua vida, vai criar fora. Da mesma forma que aqui nessa carta, esse padrão, que a pessoa para onde ela está olhando, quando ela olhou para a maior parte do tempo, criou fora, ou seja, estou cheio de espinho, encostei aqui, agora vi. Aí, esse padrão aqui criou
fora nela, no caso, ou seja, ela é um reflexo do padrão mental, como esse é o naipe de nuvem, está relacionado ao padrão mental. O padrão mental dentro, interno, está criando fora. Quando ela começa a olhar um pouquinho, muda o padrão mental, isso reflete aqui, ó, começou a refletir na roupa dela. Então, a mesma coisa, Elaine, tá? O que acontece é que você precisa mudar o seu padrão mental. Começa a olhar para a sua vida. Se for uma coisa, não tem nada bom. Normalmente, o sentimento que você tem quando você está vendo que está tudo cinza é que não tem nada bom. Tem. Se tiver, por exemplo, olha só, tem uma cidade que todas as ruas da cidade estão esburacadas, mas você encontrou uma rua com flor. Olha para essa única rua com flor, porque aí o restante da cidade vai se consertar. E aqueles buracos vão dar lugar a uma rua limpa e florida. O oposto também é verdadeiro. Se tem uma rua que tem um único buraco e o resto é todo lindo, calçado, florido, e você olha para esse buraco, com o seu foco, você vai criar mais ruas esburacadas nessa cidade. Você entendeu? Então, o que aconteceu? Se uma situação na sua vida foi estopim, assim, deu origem a um problema, quanto mais foco você deu para esse problema, ele se expandiu, se alastrou e foi tomando conta de outras áreas da sua vida. Agora você tem que fazer o contrário. Qual a única coisa hoje que eu aprecio na minha vida, que eu gosto na minha vida, que eu me sinto confortável, que me traz bons sentimentos quando eu penso? É padrão mental que você tem que mudar, tá? O que você tem que fazer? Olhar e dar o máximo de foco que você puder para essas áreas da sua vida. Faz lista de apreciação. Ah, Aline, mas não tem nada. Tem sim, tem várias áreas na nossa vida. A gente generaliza. Tem uma parte do meu corpo doendo, aí se a pessoa pergunta, ou com algum problema de saúde, como é que tá? Ah, eu tô mal, meu corpo tá terrível. Esquece que tem um coração batendo. Se o problema não for no coração, né? A gente... Aí, mas assim, tem outras partes funcionando. O meu cérebro, a minha boca está falando, então esse sistema está funcionando. Eu estou ouvindo o som dos pássaros, então meu ouvido está funcionando. Eu estou sentindo o cheiro das coisas, então meu nariz está funcionando. Eu estou enxergando essa live, então os meus olhos estão funcionando. Eu consegui atrair esse conteúdo que tem me ajudado, então isso está dando certo na minha vida. Eu estou fazendo as coisas da minha casa, então eu tenho energia para fazer isso. Quando você foca em olhar para as coisas que estão funcionando, você amplifica. O seu foco cria. Então, quando eu olho para as coisas boas, eu crio mais. Quando eu olho para as coisas que não são tão boas, eu crio mais. Entendeu? É esse que é o negócio. Então, você tem que mudar o foco. Essa que é a questão. E aí, muda o foco. Ao invés de olhar para as coisas que estão dando errado para tentar consertar, olha para as coisas que estão dando certo, que naturalmente as outras se consertam. Essa carta é o exemplo perfeito. Naturalmente as outras coisas vão se consertar. O seu foco, a sua energia no que é positivo vai convidar mais disso. Tá bom? Então é isso, galera. Lid, que bom, fico muito, muito feliz de ter contribuído, tá? Então, adorei o bate-papo aqui com vocês. Irlane, espero ter contribuído também. Essa carta acho que ajudou bastante a compreender o negócio. Quem tem o mesmo problema sente a mesma questão da Irlane, gente, de olhar para a vida e acha que tá, tipo, parece que nada está dando certo. É uma falsa afirmação que a gente faz. Além de você não está na minha vida, eu sei, mas eu falo que é uma generalização. Sempre tem alguma coisa que está dando certo, porque existem as duas polaridades no universo. Mas quando a gente acaba dando foco nisso, cria um filtro no nosso olho que parece que tudo está cinza. É essa carta aqui mesmo, tá? Não tem explicação melhor, ela fala por si só. Tudo vira cinza, porque é o meu filtro. Aí eu vou limpando o meu filtro, vou limpar um pouquinho aqui, vou olhar para o tá bom, vou olhar, aí vai limpando o óculos inteiro. Aí quando eu vou ver, tudo aquilo mudou e agora eu me contagio com essa nova energia e limpo, tá? É isso, deixar não paro mais de falar. Prazer conversar aqui com vocês. Gabriel, muito obrigada pela participação. Lide, todo mundo aqui, Carla, Renan, Erlane, Débora, eu espero que não esqueçam de ninguém, eu não vou... Todo mundo, né, para não ficar nessa, tem bastante gente. Então, assim, todo mundo que está aqui, muito obrigada pela participação, gostei muito dessa live. E, para fechar, um exemplo, o meu próprio exemplo, usar o meu exemplo como, acho que, aprendizado, acho que essa que é a grande coisa, né? Só autocontrole, gente.
solta o controle. Eu simplesmente... Por que eu fiz essa live? Porque eu simplesmente recebi uma inspiração de fazer. Não tinha sentido nenhum na minha cabeça, entendeu? Não tinha sentido nenhum. Nenhum. Eu não sei, mas o que eu vou fazer essa live? Ah, abre a live. Eu falei, tá bom, né? E aí, simplesmente, você faz aquilo que você tem que fazer, mesmo que às vezes não tenha sentido. Por quê? Mesmo que a gente, não, às vezes, não tenha sentido. A gente não vê a perspectiva completa. Nunca. Então, a gente tem que abaixar a nossa bola, né? Sempre baixar, sei lá, baixar a nossa bola, né? E ser humilde para a gente reconhecer sempre que a gente não está vendo a perspectiva completa, que tem desejos e intenções nossos que a gente não sabe, que não vieram só dessa perspectiva, dessa experiência, mas que vieram de outras. E quando a gente simplesmente aceita isso, quando a gente aceita que a gente não está vendo tudo, que tem uma perspectiva maior, que honra os nossos desejos dessa experiência e das outras, e consegue completar aquela imagem, sabe, que a gente criou no nosso vórtex para a gente, como se fosse um quebra-cabeça, que consegue guiar a gente para o nosso desejo de alegria, consegue guiar a gente para o nosso desejo de expansão, para o nosso desejo de contribuição. A gente simplesmente confia e tenta soltar o controle de tentar criar o caminho. Essa é a grande coisa. É perceber, reconhecer, aceitar que existe uma perspectiva maior e simplesmente se permitir ser guiado por essa perspectiva, ainda quando a inspiração pareça que não tem sentido. Ainda que a inspiração pareça que não tenha sentido, ou que eu estou recebendo a inspiração de fazer um negócio, mas não tem sentido nenhum para a minha vida. Não tem sentido isso. Eu não sei por que é tão assim, tipo, eu quero fazer isso, mas isso não dá dinheiro, isso não dá resultado, isso não é lógico, isso não, sei lá, se não tiver ninguém, qualquer pensamento desse, solta o controle, tá? Tem uma força maior, criando, cuidando, orientando tudo e atendendo a todos os seus desejos. E aí, quanto mais a gente permite, mais a gente vai soltando o controle, mais a gente vai confiando, quanto mais a gente solta o controle, mais a gente percebe que as coisas que não têm sentido para o nosso olho físico têm sentido depois, sabe? Então, assim, soltem o controle aos poucos. Vai ficando mais fácil com o tempo, mas, assim, vá aos poucos. Mas quanto mais você tenta controlar, menos você se permite ser inspirado. E muitas vezes o seu desejo está justamente, muitas vezes não, todas. O seu desejo vem de uma inspiração. Fazer aquilo que você realmente quer fazer, tá? A Carlinha colocou aqui que é difícil soltar o controle, eu sei. Acho que é fácil, viu, gente? Abrir uma live simplesmente, a live para fazer uma mentoria. Precisa ter alguém que queira. Essa é a premissa. Sei lá, sexta-feira, 2 e pouco da tarde, vamos fazer uma live para fazer uma mentoria. Tá. Dá a cara a tapa, sei lá, literalmente, a cara lavada. Entendeu? Para simplesmente fazer isso. É necessário soltar o controle. Eu tive que soltar o controle e falei, tá bom, eu vou fazer. E ali eu me abro para conhecer e reconhecer que eu não estou vendo tudo, que tem uma perspectiva maior, e foi muito legal. Adorei conversar com vocês. Adorei contribuir com vocês. E assim, eu só fui contribuição porque eu permiti soltar o controle, a confiar no que eu não conseguia ver. E muitas vezes a gente precisa ter controle sobre tudo, controlar milimetricamente todo o caminho. Eu queria falar isso, não sei, mas me deu vontade de fazer isso, porque foi justamente isso que me fez fazer essa live hoje. Soltar o controle, tá? E é isso. Então, gente, Shaline, cala a boca, senão eu não acabo de falar nunca mais aqui. Tchau, tchau. Vou encerrar, senão eu não paro. Tchau, tchau. Um bom fim de semana para vocês e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.